O tema hoje é muito delicado, é sobre tentar me fazer suicidar. Por que veio esse clique do Espírito Santo a falar? Nós estamos vivendo um momento aí de jovens se suicidando. As famílias fiquem em alerta. Independente do jogo existir ou não, os seus filhos estão sendo influenciados a suicidarem, não é por causa do jogo. É por causa de uma brecha emocional que existe dentro deles, por conflitos que eles passam. E é isso que eu vou passar para vocês, porque eu passei vários conflitos em várias fases da minha vida. Eu não suicidei primeiro pelo meu compromisso, minha aliança que eu tenho com Deus, que eu tinha vergonha de envergonhar o nome de Deus se eu fizesse esse ato de suicidar. E depois aos meus pais, que confiavam em mim, que me admiravam, que tinham orgulho da minha pessoa e que me supriam. Mesmo num lar totalmente desestruturado que eu vim, mas eles tiveram essa sabedoria e isso me respaldou a não fazer nada errado na minha vida. Então, eu quero falar com vocês, pais. Se alertem. Os adolescentes passam por vários conflitos. É interessante que antes de eu ser adolescente, criança ainda, querendo chamar a atenção dos meus pais, porque eles tinham separado, antes deles separarem, nos conflitos que eles estavam passando, eu vivia falando que eu queria sair de casa, ia arrumar minha malinha para sair de casa, quando minha mãe brigava comigo. E minha mãe sempre me corrigiu. Mas uma vez eu falei para minha mãe que eu queria morrer. Irmãos, eu era criança. Eu não lembro da minha mãe me bater tanto na vida. Eu fiquei com as pernas roxas, marcadas e ia para uma festa. E aí minha mãe falou, você vai de saia. Você vai de saia pra você passar vergonha e explicar o porquê que você apanhou, que você falou que queria se matar, que você queria morrer. Só que eu era criança. Isso não funciona com adolescente. Pra mim foi ótimo, porque depois de vários anos que eu fui passar por esse mesmo conflito, mas foi muito espiritual devido a uma brecha emocional, vocês vão entender. Aí, falando das minhas fases, dos meus desgastes, dos meus conflitos emocionais, quando eu passei para o ensino médio, eu passei por um colégio muito difícil em Goiânia. Eu nunca fui estudar muito em casa, mas sempre fui certinha com tarefa, de matar a aula. E saía bem, conseguia ir bem, não tinha recuperação. Quando eu cheguei para esse colégio novo, eu me senti frustrada. Por quê? Porque eu não conseguia acompanhar o ritmo das listas que tinham. E essa frustração só abria um buraco de sentimento de desprezo, de sentido péssimo, como meus amigos davam conta e eu não dava conta, estava passando por conflitos emocionais de autoestima por causa da adolescência, com namorico, de aceitações. No segundo ano eu achei que eu estava surtando, que eu não conseguia concentrar para fazer tarefa, não conseguia concentrar para fazer prova. E mais uma vez minha mãe foi assertiva. Nós tínhamos diálogo, sempre teve-se muito diálogo lá em casa, transparência, e eu compartilhei isso com ela. E aí ela, muito assertiva, me procurou a ajuda de psicólogos. E também, além da igreja, que é o mais importante, Deus, só que como somos corpo, alma e espírito, nós temos que cobrir todo o âmbito. No corpo, minha mãe procurou a yoga, que me ajudou muito a trabalhar a respiração, para trabalhar a ansiedade. O emocional, além da questão do psicólogo a nos ajudar na questão do desabafo, que já melhora a ansiedade, e espiritualmente Deus. Daí melhorou essa crise aí que eu não consegui concentrar. Daí eu casei a outra parte de tensão, que teve uma brecha aí, que foi quando foi mais forte a questão do suicídio. Então, eu casei muito cedo, com 20 anos. Eu nunca pensei em casar cedo, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu estava no primeiro ano de faculdade, organizando o casamento. Depois, o primeiro ano de casamento foi uma luta. Com 7 meses de casamento, nós quase separamos por causa que eu era doente emocional de ciúmes. Depois eu vou fazer outro vídeo sobre isso. Nesses desgastes, nessa nova fase da minha vida tão nova, e eu não sou contra as pessoas casarem cedo, mas eu compartilho com as pessoas que a gente acompanha na igreja e já tento preparar minha filha desde já a ter maturidade, porque quem não tem maturidade não consegue casar cedo. Eu tinha que me autoafirmar que eu dava conta de tudo com 20 anos, porque antes de casar, minha mãe chegou com meu marido e falou assim, olha, tá casando com ela, mas você saiba que ela não sabe cozinhar e ela não gosta de serviço de casa, não. Eu tentei ensinar, mas ela não aprendeu.
Então, a minha mãe brincava com meu esposo assim: estou te falando antes para depois você não querer me devolver ela, né? E aí, isso foi uma pressão para mim, pra eu provar pros meus pais que eu dava conta de casar com 20 anos, né? E aí, além disso, meu esposo já tinha um grupo de estudo bíblico na igreja e ele sempre falou que queria a esposa dele sendo líder. Eu já tinha o coração de líder, mas pra mim foi pesado espiritualmente porque as pessoas que ele acompanhava no grupo eram casadas muitos anos e eram mais velhas do que eu. Então eu tinha que manter uma pose que eu passasse respeito, que eu conquistasse a confiança das pessoas. Isso foi pesado para mim emocionalmente. Mas aí o mais pesado da brecha emocional para vir as pressões espirituais para levar eu querer suicidar foi que nós passamos uma luta muito grande no casamento, no primeiro ano de casado. Dentro dessa brecha, dessa pressão, aí o diabo aproveitou o espaço. Olha, eu não sei se você dá o nome de diabo, satanás, inimigo, chifrudo, capeta, o nome que você quiser dar pra ele, mas existem as forças do mal. E ele vem para roubar e matar e destruir. Quem suicida-se não significa só que é uma brecha espiritual que o diabo entrou, mas ele entra nas brechas espirituais, emocionais, igual ele deve ter brecha. Porque na Bíblia fala que ele procura um espacinho, uma brecha para entrar, e ele vem para roubar, matar e destruir. E a minha brecha naquele momento era esse peso espiritual que eu estava vivendo, conflito no casamento, quase separando por causa de ciumeira doentia que eu tinha. E aí o diabo falava assim no meu ouvido: vai, pula aí do prédio para envergonhar ele, para ele se sentir culpado, para destruir a vida dele. E isso não é de Deus, né? Eu não ganharia nada com isso. O que me segurou a não fazer nada foi a minha aliança com Deus. E depois de envergonhar os meus pais, a importância de ter esse vínculo dos pais com seus filhos, porque eu nunca fiz nada errado por causa da confiança que meus pais tinham em mim, depois da minha confiança com Deus, de não querer envergonhar o nome de Deus. Outro momento de luta que eu passei foi depois que a gente teve filha e entra a brecha física, de cansaço físico. Eu amamentei 2 anos e não me arrependo. Depois você confere lá no vídeo. Mas é um desgaste emocional muito grande, que eu tive uma burrice de obedecer médico, de amamentar ela à noite. Ficava acordando picado, 2 anos. Daí depois ela aprendeu a fazer xixi tranquilinha e aí ela demorou o esfíncter a amadurecer noturno, ficou até 5 anos. Aí para não voltar, porque eu já tinha tirado a fralda, não voltar com a fralda, a burrinha aqui, ó, entre aspas, porque foi burrice mesmo, ficou acordando 5 anos seguidos picada à noite. Isso arrebenta com a gente fisicamente, emocionalmente e dá uma baita de uma brecha pro inimigo vir querer fazer lambança na nossa casa. Eu falava com meu esposo, até compartilhava com a minha cunhada, que a minha mãe é um desgaste tão grande que eu tô sem paciência e o inimigo vem querendo que eu machuque a minha filha. E aí é onde eu falei que pro meu esposo e pra minha cunhada e pra minha mãe, que não é que é justificável as atitudes ruins que os pais ou quem seja contra as crianças, mas aí eu entendia a brecha do desgaste físico e emocional, onde o diabo vinha querendo fazer com que eu machucasse minha filha. E esse sentimento que vinha, que não era meu, que era do inimigo, me fazia mal emocionalmente de ter algum sentimento ruim em relação à minha filha. Porque toda mãe já se culpa por não poder fazer o melhor, porque a gente erra às vezes tentando acertar. Outro desgaste, e eu achei que eu ia surtar nesse momento, de 1 ano e 9 meses da minha filha. Aí entrou o momento depois, antes desses 5 anos aí, de 4 anos e 9 meses, porque aí ela passou por ajuste de dormir. Então teve problema de desmamar. Mas aí foi de 2 anos a 4 anos e 9 meses, eu e meu esposo intercalando de fazer ela dormir. Aí a gente lia a Bíblia, orava tudo, e na hora de pôr ela pra dormir ela ficava brincando. E ficava 1 hora brincando. E aí eu achava assim, gente, ela tá achando que eu tô com cara de palhaço, né? Eu tô cansada, quero ter um momento com meu filho, com o meu esposo, quer dizer, e ela tá aqui brincando e não dorme. E aí era outro desgaste, onde vinha sentimentos de fazer coisa ruim com ela. Nesse sentir de querer fazer coisa ruim com ela, vindo com setas malignas no mundo espiritual, eu me sentia péssimo. E esse sentir péssimo
e vinha uma brecha no meu coração falando assim, então era melhor você se matar, ou era melhor você morrer, porque seria melhor para sua família, porque você não faria nada ruim para sua família, como se eu não fosse bênção para minha família, como se eu fosse maldição por vir esses pensamentos na minha mente. Se você está passando por isso, acorde, não é você. Primeiro que você tem que saber que o ser humano não é bom. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram, quanto tu és bom, Senhor? E o Senhor falou, não, eu não sou bom, só Deus que está no Pai. E por isso que todos nós dependemos da graça do Senhor, porque é pela graça que nós somos salvos e sarados. É por Ele. Eu comecei a fazer uma campanha de 1 Coríntios 13, do amor incondicional de Deus, porque só em Deus conseguimos amar incondicionalmente. Papai e mamãe, procure Deus. Eu não estou pregando religião. Deus, Jesus Cristo, Senhor Salvador que salva. A palavra do Senhor fala que as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu não fiz nenhum mal à minha filha, eu não fiz nenhum mal contra a minha vida, não suicidei por causa de Deus. Eu procurei ajuda em todos os momentos, emocionalmente com psicólogos e espiritualmente com a minha liderança. A importância de você ter esse apoio no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Deus faz milagre? Faz. Mas usa as pessoas, médicos para nos dar vida em abundância no corpo, os psicólogos e psiquiatras para nos dar vida em abundância no emocional e os líderes espirituais debaixo da palavra do Senhor no mundo espiritual. Deus abençoe você e sua família, que o Senhor traga luz na sua vida, vida em abundância e te liberte de qualquer mal, de qualquer intento maligno que queira roubar a sua vida. Vamos fazer um combinado? Você ora pela minha família e eu oro pela sua família. Deixe seu like, compartilhe, se inscrevam. Um abraço, fica com Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, clique nas bolinhas dos canais Dia a Dia com a Larissa e Dia a Dia com a Laura. E para assistirem outros vídeos super legais, cliquem nas miniaturas de vídeos que tem aí na tela. Obrigada por assistir! Tchau! Deus abençoe você e sua família e seus amigos. Até o próximo vídeo!